Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam animados para a gente começar hoje, então, a nossa aula sobre histograma. Nessa aula, eu vou apresentar para vocês o que é o histograma de uma imagem, para que ela pode ser, para que ele pode ser usado. Né? Então, vou primeiro mostrar o histograma de imagens em nível de cinza, como é que se calcula, qual o significado, e vou mostrar algumas possíveis aplicações, né? Para que ele serve e para que ele não serve também. No final da aula, eu vou falar um pouquinho sobre histograma de imagens coloridas e vou tentar explicar principalmente por que ele já não é tão utilizado quanto o histograma para imagens em níveis de cinza. Então vamos lá. Então, para explicar como se calcula o histograma de uma imagem, qual o conceito e como que se calcula, eu peguei uma imagem sintética pequena, fica mais fácil de entender. Tá? Então a imagem aqui, essa imagem 5 por 5, tem 5 colunas, 5 linhas, ela é bem pequenininha, imagem de 25 pixels, e vejam que além de ser pequena, ela também tem poucos valores, ela só tem valores que vão de 0 a 7. Eu diria que essa é uma imagem de 3 bits, lembra que nós vimos que a profundidade de uma imagem é o número de bits necessário para representar todas as intensidades possíveis. No caso aqui, de 0 a 7, eu só tenho 8 níveis, portanto 3 bits seriam suficientes, né? 2 é a terceira. Então, como é que eu calculo o histograma desta imagem? O histograma, eu pego todos os valores possíveis, aqui eu estou chamando de R, a intensidade da imagem. Então, R pode assumir o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu vou varrer a imagem, eu vou lendo cada pixel da imagem e vou ver qual é o valor que aparece. Então, por exemplo, o primeiro pixel é o valor 0, você vai ver aqui, é como se eu pusesse uma fichinha aqui para contar que esse valor apareceu uma vez. Em seguida, eu vou para o valor seguinte, o pixel vizinho é 7, eu venho aqui na coluna do 7 e ponho uma fichinha. Depois vem o 3, coloco aqui. Depois vem o 2, coloco aqui. E assim sucessivamente eu vou varrer todos os pixels da imagem. No final, quando eu terminar, se eu olhar aqui para a contagem que eu fiz, ou seja, o valor 0 apareceu aqui pelas minhas fichinhas, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apareceu 8 vezes. O valor 1 apareceu 4 vezes. Veja que tem valores que não apareceram, como o 5 apareceu nenhuma vez, é 0. Quando eu tenho essa contagem terminada, este é o meu histograma. Então, como diz aqui, o histograma nada mais é do que a frequência dos valores, ou seja, com que frequência cada um dos valores possíveis apareceu. Então, o valor 0 apareceu 8 vezes, o valor 1 apareceu 4 vezes, o valor 2 apareceu 3 vezes, o valor 5 não apareceu nenhuma, por exemplo, e o 7 apareceu 5 vezes. Então, R são as intensidades possíveis, H de R seria essa função histograma. Então, eu tenho H de 0, vale 8, H de 1, vale 4, e assim por diante. Vejam que o histograma ele é uma medida estatística que se aplica também não só a imagens, a qualquer conjunto de dados eu posso calcular o histograma dentro de um conjunto de dados, onde então o histograma é a frequência dos valores que aparecem nesse conjunto de dados. Vamos sofisticar agora um pouquinho o nosso exemplo. Eu peguei agora uma matriz, uma imagem que seria real, de um inseto, e veja que agora essa imagem tem 4 bits de profundidade e não 3. Então, você já tem que fazer a conta. Se tem 4 bits de profundidade, 2 elevado a 4, significa que eu tenho 16 níveis possíveis de intensidade, de 0 a 15. O que eu estou mostrando aqui é exatamente isso. Por isso que eu tenho G, que é a intensidade, G igual a 0, G igual a 1, 2, 3. Eu tenho 16 quadradinhos indo até G igual a 15. Esse aqui ainda não é histograma, é só uma outra forma de entender o histograma. Então, se eu olhar para essa imagem e eu disser quantos pixels será que tem o valor 0? Eu posso fazer essa conta. Eu já imagino, eu já sei quais são os pixels, né? São os pixels que parecem mais pretinhos.
que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Eu estou pegando todos os pixels que têm valor 0 e eu estou binarizando essa imagem. Eu estou transformando uma imagem que tem 16 níveis de cinza em somente 2, preto e branco. E eu estou fazendo da seguinte forma. Tudo que tiver o nível que eu estou interessada, que aqui é 0, eu vou deixar preto. E tudo que for diferente de 0, eu vou deixar branco. Por isso que eu apareço com essa imagem, onde tem preto, onde é realmente mais preto aqui da imagem, e todo o restante fica branco. E aqui 2.932 é a contagem do número de pixels que sobraram aqui pretos, né? Quando eu vou para g igual a 1, é a mesma coisa, mas agora eu estou querendo contar quantos pixels iguais a 1 tem na imagem. Então veja, de novo, o que eu estou fazendo aqui? Todos os pixels que seriam g igual a 1 aqui, eu estou pondo preto. Todos os pixels diferentes de 1, eu estou pondo branco. Por isso que eu estou mostrando agora regiões próximas aqui ao preto, mas que já é um cinza um pouquinho escuro, mas não chega a ser preto. E aí eu tenho 2.454 pixels dessa cor. E assim por diante, até vamos dar uma olhadinha aqui, para g igual a 15, o que essa imagem está mostrando? Eu peguei essa imagem e eu estou pegando todos os pixels que são igual a 15, colocando em preto, e os que são diferentes de 15, colocando em branco. Veja que o que ficou preto é justamente toda a parte mais clara da imagem, que deve ser o valor 15, né, que parece branco. Então, esses pixels aqui foram marcados de preto, e aí eu somando quantos pixels deu, eu tenho 603 pixels, por exemplo, que assumem o valor igual a 15. Agora, a partir da figura que, como estava já no slide passado, aquela figura que a gente viu, o histograma nada mais é do que um gráfico de barras. Eu construo um gráfico de barras do histograma, que é, nas minhas colunas, as barras representam cada uma das intensidades, G igual a 0, G igual a 1, G igual a 2. E a altura da barra, ela é proporcional ao número de pixels que eu contei, a frequência daquela intensidade, 2.932. Esse segundo G igual a 1, 2.454. A barra é mais baixinha porque tem um pouco menos de pixel. Esse G igual a 7, 2.937, bem parecido com essa. E aqui, veja, essa aqui que tem a maior frequência é G igual a 11, tem 12.709 pixels. Então, quando eu quando eu faço essa contagem, eu estou, na verdade, então montando o histograma dessa imagem do inseto que a gente viu. E esse histograma é interessante porque ele já passa várias informações, né? Ele passa, por exemplo, a informação de que há uma concentração de pixels em torno desses valores 10, 11 e 12. Isso quer dizer que ela é uma imagem mais clara do que escura, né? Então, o histograma ele tem uma medida global de como é que as intensidades dos pixels estão distribuídas por essa imagem. Em termos computacionais, como é que a gente calcula o histograma? Aqui é um exemplo realmente de um código que calcula o histograma em Python para vocês terem uma ideia. Eu primeiro calculo uma variável n, que é o tamanho do meu histograma, quantos valores eu vou ter. E eu calculo como? Eu pego a imagem, o valor máximo de intensidade da imagem e somo 1. Por quê? Porque as intensidades normalmente vão de 0 a 7, 0 a 15, 0 a 255. E o número de níveis, então, é sempre esse máximo mais 1. Se eu tenho de 0 a 15, eu tenho 16 níveis. De 0 a 7, eu tenho 8 níveis. Por isso que eu somo mais 1. Em seguida, eu crio, na verdade, um vetor H com zeros ainda, desse tamanho n. É o meu histograma pronto para receber os valores, mas ele ainda está zerado. E aí eu vou varrer com um contador de 0 até n-1, porque é isso que o arrange faz, né? E eu vou calcular, então, h de 0, por exemplo,
eu pego todos os lugares em que a imagem é igual àquele contador, então onde f é igual a 0, ele é true, né? E aí eu somo todos os trues. Então, se eu tiver na minha imagem 20 pixels com valor 0, o meu H de 0 vai ser 20. Depois eu vou incrementar esse contador, ele vai para 1, e aí eu faço H de 1, todos os pixels onde f é igual a 1 e somo. Depois eu incremento H igual a 2, H de 2 e assim vai até n-1. Com isso eu tenho o meu histograma H calculado. Aqui é só para mostrar, então, no final de tudo, o exemplo agora com uma imagem bem maior, uma imagem que tem 256 níveis de cinza. Eu posso ver isso pelo eixo aqui. Mas veja que, e aqui é o histograma, então cada uma das barras conta quantos pixels tem naquela intensidade. Veja que por um histograma eu já posso ter uma série de informações. Por exemplo, eu estou vendo que essa imagem ela não usa a faixa superior da escala. De 190 para cima não tem nenhum valor. Então, é uma imagem que não chega a cores muito escuras, próximas do preto. Eu também vejo, por exemplo, que tem uma grande concentração de um cinza médio, entre 100 e 140, 130. E veja, realmente, se você olhar, tem cores muito repetidas, né? Então, assim, olhar para um histograma pode te dar um senso de como que é essa imagem. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o histograma, vamos dizer assim, pode pegar peças na gente. Este é um bom exemplo para a gente entender por que o histograma, às vezes, não é uma informação confiável ou não é uma informação completa. O que nós temos aqui são 3 imagens bem diferentes, né? Esse quadrado com risco no meio, um círculo no centro ou um xadrez. Mas o que é interessante é que as 3 imagens, apesar de serem muito distintas, elas têm histogramas idênticos. E por que será que isso acontece? É simples, é porque o histograma ele não leva em consideração a posição dos pixels, ele só leva em consideração quantos pixels de cada nível você tem. Então, o que está acontecendo aqui nessas 3 imagens é que se você contar quantos pixels cinzas e quantos pixels brancos você tem a mesma quantidade. Apesar disso, então você tem os mesmos picos aqui, as mesmas barras no histograma. Mas, apesar disso, elas formam imagens completamente diferentes. O que os diferencia é como esses pixels estão esparramados espacialmente na imagem. Então, essa é a grande limitação que vocês têm que entender do histograma. Apesar de ser uma medida interessante e a sua estatística, essa estatística poder ser usada para várias tarefas, ele é limitado porque ele não vê a distribuição espacial dos pixels na imagem. Então, a gente diz que o histograma é uma operação global que fornece a frequência de ocorrência dos níveis de cinza de F. Vocês vão ouvir muito falar de operação global em contraponto, em oposição à operação local. Então, uma operação local numa imagem é aquela que leva em conta a localização espacial daquele pixel. E o histograma, então, não leva em consideração essa localização espacial, por isso a gente diz que é uma operação global. Ela só fornece a frequência com que cada nível de cinza ocorre. Mesmo assim, ela tem várias aplicações. Ela pode ser usada para realce de imagem, para filtragem, para segmentação e para reconhecimento de padrões. E é isso que nós vamos mostrar nessa aula ainda e no próximo videoaula sobre transformações radiométricas, tá? É importante ressaltar que o que se usa muito do histograma são medidas estatísticas que você extrai, como o mínimo do histograma, o máximo, a média, a variância e o desvio padrão.
Então, algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, é que a cada imagem está associado um único histograma, mas um mesmo histograma pode estar associado a diferentes imagens. Vide o exemplo que eu mostrei do círculo, do xadrez e da imagem com duas faixas, que elas são bem distintas, mas que possuem o mesmo histograma. Isso porque, como eu disse, o histograma não contém informação espacial e pode ser visto como uma distribuição discreta de probabilidade de ocorrência de cada nível. Isso poderia ser visto como um ponto fraco, né, o fato de não ter informação espacial, mas também pode ser visto como um ponto forte. Como ela não depende da localização do pixel, a gente diz que o histograma é uma operação invariante à rotação e translação. O que significa isso? Que se eu estiver fazendo o histograma, por exemplo, de uma bicicleta, né? E eu conto lá. Se é por algum acaso eu tirar uma foto da mesma bicicleta, só que eu entortar um pouquinho a câmera e sair um pouquinho rotacionada, o histograma vai ser idêntico. Então, ou também para translação, ou seja, se eu andar um pouquinho para a direita, andar um pouquinho para a esquerda, mas fizer a imagem, o histograma da imagem, de novo, ele vai ser muito parecido, se não idêntico. Ou seja, isso é bom do ponto de vista de reconhecimento de padrões, do ponto de vista de reconhecer um objeto numa imagem, né, diversas tarefas de processamento de imagens e de reconhecimento de padrões. Eu quero essa invariância, rotação e translação, porque quando eu estou tirando uma foto, quando eu estou analisando uma imagem, eu não posso ter. É ruim quando eu tenho um operador que, se eu tiver uma pequena rotação da forma, por exemplo, de adquirir imagem, eu já perca, a informação mude muito, né? Então, operações que não são invariantes à rotação e translação, elas às vezes não são tão úteis, porque significa que se eu quiser adquirir imagem de 10 cachorrinhos e depois tentar achar um jeito de reconhecer usando algum operador, se o operador é invariante à rotação, significa que se eu tiver com a câmera um pouquinho entortada, eu vou ter diferenças muito grandes nas minhas medidas e não vou conseguir reconhecer o que eu quero. Então, esse é um ponto forte do histograma, ser invariante à rotação e à translação. Bom, até agora a gente falou de imagens simples, né? Exemplos simples de imagens de 3 bits ou 4 bits de profundidade, ou seja, que tinham 8 ou 16 níveis diferentes de cinza. Vamos falar agora do cálculo de histograma de uma imagem real. E a nossa preocupação aqui é, como está escrito, com o número de bins. Bins, a gente dá o nome, são as colunas, né? É como se fossem aquelas colunas onde eu vou colocando as fichinhas para fazer a conta. Então, qual é o número de bins que eu preciso para fazer o histograma de uma determinada imagem? Então, numa imagem de 3 bits de profundidade, a gente precisou de 8 bins, 8 colunas. Numa imagem de 4 bits de profundidade, a gente precisou de 16 bins. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, numa imagem de 8 bits, que é uma imagem mais convencional, quantas colunas, quantos bins eu preciso? 256, certo? Então, um histograma de 8 bits de profundidade, ele teria 256 colunas, que é razoável de se pensar, e a gente viu um exemplo lá da imagem da Lena, aquela moça de chapéu, com 256 níveis. Agora vamos falar numa imagem de 32 bits de profundidade. Quantos níveis diferentes ela possui? 4 bilhões de níveis, né? Mais de 4 bilhões. Ou seja, impraticável você imaginar que você vai criar um histograma com 4 bilhões de colunas, né? O que a gente faz nesses casos? Para entender o que é feito nesses casos de imagens com muitos níveis de cinza,
uma profundidade muito grande, vamos pegar um exemplo aqui de uma imagem de 14 bits. Né? Eu tenho uma imagem de 14 bits e eu quero calcular um histograma, mas eu quero que esse histograma só tenha 256 bins, ou seja, 256 colunas. Mas em 14 bits eu tenho muito mais do que 256 níveis de cinza. Como é que eu vou fazer então? Eu vou pegar o total de níveis de cinza que essa imagem possui, que é 2 elevado a 14, e vou dividir por 256, que é o número de colunas que eu quero ter. Então, eu divido 2 elevado a 14 por 256 e eu tenho o resultado 64. O que é esse 64? Significa que cada coluna, cada uma das 256 colunas, tem que contar não só o valor de um nível, mas de 64 níveis. Eu vou agrupar, eu vou como se fosse sumarizar. É um histograma como se fosse condensado. Então, o meu primeiro bin, a minha primeira coluna, o H de 0, ele não é a contagem de quantos pixels com nível 0 a imagem possui, mas é uma contagem de quantos pixels com nível 0, 1, 2, 3, 4 até 63 possui. Então, eu vou colocar todo mundo na mesma coluna. É como se eu colocasse todas as fichinhas, aquelas fichinhas vermelhas, do 0 até o 63, eu vou jogar tudo na mesma coluna. A segunda coluna, o segundo bin, eu vou chamar de H1, ele então não tem os valores iguais a 1. Ele tem a frequência dos valores entre 64 e 127. E assim eu faço com todas as colunas, até chegar à última coluna, que tem os valores de 16.320 até 16.383. Com isso, eu construo um histograma que tem só 256 colunas, mas que é contagem da frequência dos todos os níveis de cinza de uma imagem de 14 bits de profundidade. Quais são as aplicações, então, do histograma na área de processamento de imagem? O histograma ele é uma forma de análise, então ele serve, por exemplo, para detectar. Basta olhar para o histograma que ele ajuda a detectar problemas de aquisição ou problemas de compressão de imagem, perdas por compressão. Né? Técnicas de compressão como o JPEG, por exemplo, elas podem ter perda e o histograma ajuda a detectar esse tipo de problema. O histograma também pode ser útil para operações, para transformações na imagem, chamadas de transformações radiométricas. Essas transformações vão ser abordadas na próxima videoaula, mas aqui eu só quero mencionar então que o histograma pode ser usado para realçar a imagem, para segmentar a imagem, que significa separar objetos de interesse, e serve também para extrair atributos, características, por exemplo, as estatísticas do histograma podem ser úteis para reconhecer padrões. Esse aqui é um exemplo interessante para ver como é que o histograma, então, permite a gente detectar problemas na aquisição de uma imagem. O que a gente tem aqui, as imagens 1, 2, 3 e 4, são exemplos de uma mesma imagem que foi adquirida de formas diferentes. Algumas imagens vocês vão perceber que são mais nítidas, que você vê mais detalhes, e outras tão ruins do ponto de vista de qualidade. A imagem 3, por exemplo, você tem muito pouca informação em comparação com a imagem 4. Embaixo dessas 4 imagens, 1, 2, 3, 4, a gente tem o histograma ABCD. Será que vocês conseguem adivinhar qual histograma corresponde a qual imagem? E aí, todo mundo adivinhou? Eu vou explicar então um pouquinho como é que a gente descobre isso
e o que o histograma nos traz de informação a respeito dessas 4 diferentes aquisições da mesma imagem. Essa, por exemplo, ao olhar para o histograma, a gente já consegue perceber que essa é uma imagem escura. Por que isso? Porque a gente vê que todos os pixels estão concentrados em valores muito baixos na escala. A escala não está sendo usada inteira e eles estão todos concentrados nessa parte inferior, valores baixos. Isso já me diz, mesmo se eu não tivesse a imagem na minha mão, eu diria que essa é uma imagem que foi adquirida, que está muito escura. E realmente, ao olhar para a imagem, você vê que é uma imagem escura. Em contraste, essa aqui é o oposto, né? É uma imagem que você vê pelo histograma que ela está usando só a metade superior da escala. Né? Se ela tem aqui 256 níveis, ela está partindo do nível 150. Então, ela está desperdiçando metade dos valores possíveis e está usando só valores muito claros. E ao olhar a imagem, a gente vê que é isso mesmo. É uma imagem que está com excesso de exposição, né? Essa imagem também, talvez a gente descrevesse que ela é muito escura, mas quando você olha para o histograma, não é bem verdade. Ela não está usando valores nem muito escuros, nem muito claros. Qual que é o problema dela? É uma imagem que a gente diz de baixo contraste. Ela está usando valores, ela está muito espremida, ela está usando pouquíssimos valores muito próximos. Então, existe um baixo contraste entre os vários objetos, né? Então, ela não é uma imagem escura, ela é uma imagem de baixo contraste. E a última aquisição é justamente o oposto, é uma imagem dita de alto contraste. E aí você consegue ver realmente muito detalhe. Por que ela é de alto contraste? Veja que ela usa toda a faixa de valores possível, né? Usar toda essa faixa, então significa que você, entre objetos que são parecidos, né, na verdade você está colocando uma diferença, uma grande diferença de valores. Isso te permite ter um alto contraste. Esse tipo de histograma é um histograma típico que sofreu equalização de histograma. E a gente vai ver essa técnica como uma técnica de realce na próxima videoaula. O que é a equalização do histograma? É pegar um histograma que pode estar concentrado, como estava no slide anterior, e eu esparramo e faço a faixa inteira de valores ser usada, e de preferência por igual. Existe uma técnica para fazer isso, ela é chamada de equalização de histograma, e ela costuma melhorar bastante o contraste de uma imagem. Nem sempre é indicada, mas às vezes ela pode ser muito útil. Esse é um outro tipo de aplicação do histograma. Agora, claramente o histograma ajuda a ver os problemas que a compressão da imagem inseriu. Essa daqui é a imagem original, e veja que o histograma ela tem um pico aqui bem alto no valor de cinza. Então, é uma imagem pura, vamos dizer, sem ruído. A imagem de baixo é uma imagem que foi comprimida, ou seja, ela tem perdas por compressão. E aí, você percebe o que aconteceu com o histograma, é que ela passou a ter agora muito mais níveis de cinza do que tinha antes, que é esse ruído que a gente enxerga aqui, né? Então, ao invés de ter simplesmente o cinza, ela tem agora valores que vão em torno do cinza claro e cinza escuro e se esparramam. Então, esse aqui, para uma imagem que era para ser de duas cores só, né, é sinal de que tem ruído. E esse ruído, nesse caso, foi inserido por uma técnica de compressão. Bom, para terminar essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre histograma de imagens coloridas. E por que só um pouquinho?
Porque o histograma de imagens coloridas, primeiro que ele tem diversas formas de calcular, não existe uma definição única, e o que eu vou mostrar para vocês é que ele pode ser entendido e calculado de formas diferentes. Mas, de qualquer forma, ele é pouco usado na prática, ele quase não tem uso, diferente do histograma de imagens em níveis de cinza, que é bastante utilizado. O principal problema dele é o problema da ordenação. O que é o problema da ordenação? Quando você faz um histograma que vai de 0 a 255, você, de uma certa maneira, você está ordenando os valores, o histograma de 0, o histograma de 1, o histograma de 2, porque o 5 é maior que o 4, o 6 é maior que o 5, eu sei que a cor 252 é maior que a cor 123, né? Existe uma ordem, porque os níveis de cinza é um único valor escalar e eu sei dizer qual é maior, que valor é maior do que qual valor. Nas cores, isso não é verdade. Eu não consigo ordenar cores. Eu não posso dizer que o vermelho é maior que o azul, ou que o verde claro é maior que o verde escuro. Então, como eu tenho uma tupla de valores, por exemplo, 3 valores no modelo RGB, como é que eu não tenho como dizer que o valor 20, 53, 12 é maior que o 12, 35, 91. Não existe essa ordenação. E como não existe ordenação, muitas questões de mediana, média, questões estatísticas não podem ser calculadas. E, portanto, ele perde um pouco a utilidade. De qualquer forma, ele existe, o histograma de imagem colorida pode ser calculado, existem algumas formas, e quando ele é usado, né, algumas aplicações, ele é mais comum de ser usado no modelo HSL do que no modelo RGB. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco quais são as formas possíveis de se calcular o histograma de imagem colorida. Uma das formas mais diretas é simplesmente fazer o histograma de cada banda separadamente. Lembrando, então, que uma imagem colorida como que está aqui, na verdade, ela é composta de 3 bandas, 3 imagens, uma com valores do canal R, outra com o canal G e outra com o canal B, né? Vermelho, verde e azul. E o que está sendo feito aqui é pego o canal vermelho e é feito o histograma dos valores de 0 a 255 do canal vermelho, de 0 a 255 do canal verde, de 0 a 255 do canal azul. Então, cada um desses histogramas é como se fosse um histograma em nível de cinza, cada uma das bandas separadamente. Qual que é o problema disso? Vamos tentar fazer uma análise. Se eu tentar fazer uma análise intuitiva desse histograma e dizer que essa imagem tem mais vermelhos ou tem mais verdes, eu não posso dizer, porque na verdade eu posso ter, sei lá, 100 valores 255, mas um desses valores pode aparecer num pixel que ao mesmo tempo tem o 50 no valor de verde e 80 no valor de azul, e o outro 255 pode aparecer quando eu tenho 0 no verde e 0 no azul. Então, no fim, a cor que está aparecendo aqui é diferente, porque é uma composição de um R com um G e com um B. Como a contagem aqui, eu embaralho em que ordem eles aparecem, lembra, não existe relação espacial, eu não tenho nenhuma relação com um pixel que foi contado aqui, com o que foi contado aqui, que foi contado aqui. Então, na verdade, em termos de cor resultante, isso aqui não me diz nada. Ele só me diz como é que está distribuída a banda vermelha, a banda verde e a banda azul do ponto de vista de frequência de valores. Lembrando que não tem nada espacial. Então, eu posso construir 3 histogramas, mas, como eu disse, a utilidade, a interpretação é muito difícil. Uma outra forma de construir é querer um único histograma 3D. Como eu tenho 3 valores RGB, nesse caso aqui, eu não estou contando a frequência só de vermelho, só de azul, só de verde, só de azul, mas eu estou contando qual é a frequência com que a cor 38 vermelho, 128 verde, 158 azul aparece. Ela aparece 3 vezes. Com que frequência aparece a cor 158 vermelho, 98 verde, 68 azul? Aparece 160 vezes.
Então, eu conto agora a aparição de cada cor, que é uma composição de 3 valores. Com isso, eu tenho sim agora um histograma de todas as cores resultantes, e ele é mostrado no cubo, como é o cubo RGB, e onde cada cor, a frequência com que ela aparece é o tamanho do círculo. Então, círculos pequenininhos significa que a cor aparece poucas vezes, círculos grandes significa que a cor aparece com bastante frequência. É um histograma interessante, você consegue ver um pouco melhor como é que é a distribuição das cores, mas de novo o uso do ponto de vista de estatística e tudo em matemática, ele é muito difícil de ser usado e raramente é usado. Para terminar, esse seria um último exemplo de como histogramas de imagens coloridas pode ser calculado. É um histograma combinado, né? Então, ao invés de fazer o histograma só de R, só de G, só de B, como foi no primeiro caso, ou um histograma que mistura R, G, B tudo num cubo, aqui eu tenho um histograma combinado 2 a 2. Por exemplo, aqui então eu tenho um histograma vermelho-verde, aqui vermelho-azul, aqui verde-azul. E o que eu estou fazendo? Eu estou plotando então o valor de vermelho versus o valor de verde, e quanto mais ele aparece, mais preto é. Se ele aparece pouco, ele tem uma cor mais clara. É interessante, mas, de novo, a interpretabilidade desses histogramas é bem limitada e o uso também é bem limitado. Bom, com isso, com esse último exemplo, eu termino o assunto de histograma do ponto de vista de qual é a definição, como é que eu calculo, tanto para imagens em nível de cinza quanto para imagens coloridas. E mostrei como, ao olhar um histograma, como que a gente é capaz de fazer uma avaliação a respeito de algumas questões da imagem. Na próxima videoaula, a gente vai seguir com esse assunto de histogramas, mas já como é que a gente aplica o histograma para fazer transformações da imagem, que a gente chama de transformações radiométricas. Nós vamos alterar a imagem, então agora já estamos entrando no assunto processamento da imagem. São alterações que a gente vai realizar e essas alterações são baseadas no histograma. Então vejo vocês na próxima aula. Bom estudo!